Já se perguntou se as histórias dos filmes de terror têm base na realidade? E se aqueles sustos e calafrios ecoassem algo real? Conheça os casos verídicos, as histórias reais que inspiraram as produções mais aterrorizantes do cinema. Às vezes, a linha entre ficção e realidade desaparece no escuro. Em 1970, uma jovem enfermeira chamada Donna recebeu uma boneca de presente. Parecia inofensiva, um brinquedo antigo, uma Raggedy Ann. Mas Donna e sua colega de quarto logo perceberam que algo estava errado. A boneca mudava de posição, aparecia em cômodos diferentes. Mensagens rabiscadas, perturbadoras, como um grito de socorro de uma criança, começaram a aparecer. Aterrorizadas, elas consultaram um médium. O espírito de uma menina chamada Annabelle Higgins, dizia o médium, estava presa à boneca. Mas quando Ed e Lorraine Warren, investigadores paranormais renomados, viram a boneca, eles sabiam que era algo muito pior. Não era uma criança, mas algo demoníaco, mascarado, se escondendo atrás da inocência da boneca, se alimentando do medo. Annabelle foi trancada, contida, mas nunca destruída. Até hoje, ela permanece em uma caixa de vidro no Museu Oculto dos Warrens. Um lembrete silencioso do mal que se esconde sob a superfície. Essa história, essa boneca, foi a semente do que se tornaria o filme Annabelle. Mas o filme é apenas um reflexo pálido do terror que Donna e sua amiga experimentaram. Harrisville, Rhode Island. Uma antiga fazenda, isolada, carregada com o peso de um passado obscuro. A família Perron se mudou para lá em busca de paz, de um novo começo. Mas o que eles encontraram foi um pesadelo. Objetos se moviam sozinhos, como se controlados por mãos invisíveis. Vozes sussurravam no escuro, frias, cheias de raiva. Aparições, figuras sombrias, espreitavam nos cantos da visão. Bathsheba Sherman. Esse era o nome que assombrava a casa. O nome que sussurrava o vento. Uma mulher que viveu e morreu naquela fazenda no século XIX. Uma mulher acusada de bruxaria que teria sacrificado o próprio filho ao diabo. Ed e Lorraine Warren foram chamados para expulsar o mal que infestava a casa, a família. E foi ali, naquela fazenda amaldiçoada, que eles enfrentaram o caso mais perigoso de suas vidas. Um caso que os marcaria para sempre e que se tornaria a inspiração para o filme Invocação do Mal. Aninhado nas montanhas do Colorado, o Hotel Stanley é um lugar de beleza imponente. Mas sob a beleza, sob o charme antigo, reside um coração de escuridão. Hóspedes relatam ouvir música fantasmagórica ecoando pelos corredores vazios. O riso de crianças brincando onde não há ninguém. Mas o mais perturbador são as aparições, vultos que desaparecem ao serem notados. Rostos que espreitam das janelas. Em 1974, o mestre do horror, Stephen King, se hospedou no Stanley. Naquela noite, ele teve um pesadelo. Um pesadelo com um hotel isolado, tomado por forças malignas, e um homem enlouquecendo lentamente. O Hotel Stanley não foi a única inspiração para o Overlook Hotel, a morada do terror em O Iluminado, mas sua presença fantasmagórica, sua atmosfera carregada de medo, permeiam cada página do livro. E se você se atrever a passar uma noite no Stanley, talvez, apenas talvez, você possa ouvir os sussurros do próprio King, ecoando pelos corredores. Capítulo 4. 1949. Um garoto de 14 anos, conhecido apenas como Roland Doe, se tornou o epicentro de um dos casos de possessão demoníaca mais documentados da história. O que começou com objetos se movendo misteriosamente se transformou em um pesadelo. Roland contorcia-se em espasmos violentos, falava em línguas que ele nunca havia aprendido. Sua voz se transformava em um rosnado gutural que arrepiava a espinha. Padres foram chamados. O ritual de exorcismo, realizado em segredo, se estendeu por semanas. As paredes da sala tremiam com a fúria da batalha espiritual travada entre o bem e o mal. O caso de Roland Doe, envolto em segredo e controvérsia, chocou o mundo e inspirou o livro e o filme O Exorcista. A história de Roland é um lembrete de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados e de que a batalha contra as forças das trevas é real e aterrorizante. Capítulo 5. Enfield, Londres. 1977. A família Hodgson se muda para uma casa na Travessa 284, buscando um recomeço. O que eles encontram é um horror que os prenderá em suas garras por anos. Móveis se moviam sozinhos, levitavam. Vozes desencarnadas sussurravam, ameaçavam, atormentavam. No centro da tempestade paranormal, Janet, a filha mais nova, de apenas 11 anos.
Ela se torna o alvo principal da entidade, a marionete em um show de horror. Fotos e gravações documentam os eventos. O caso atraiu a atenção do mundo, dividindo opiniões. Fraude ou fenômeno genuíno? Os Warrens foram chamados para investigar. O que eles descobriram na Travessa 284 os deixou profundamente perturbados. O poltergeist de Enfield, retratado no filme Invocação do Mal 2, continua sendo um dos casos mais assustadores e controversos da história paranormal. Amityville, Nova York. Uma casa com uma história sangrenta, um assassinato em massa que chocou a nação. Em 1975, a família Lutz se muda para a casa na Ocean Avenue, 112, buscando um novo começo, um lugar tranquilo para recomeçar a vida. Mas a casa já estava manchada de horror. Odores nauseantes, inexplicáveis invadiam o ar. Objetos se moviam, portas batiam. Vozes sussurravam no escuro, frias como o hálito da morte. A presença maligna se intensificava a cada dia, alimentando-se do medo da família. Os Lutz fugiram da casa após apenas 28 dias, deixando para trás seus pertences, sua sanidade. Horror em Amityville, o filme inspirado em sua história, se tornou um clássico do terror. Um lembrete de que algumas casas nunca podem ser purificadas do mal que as habita. No Japão, o sobrenatural assume muitas formas. Uma delas é a boneca Okiku. Uma boneca tradicional japonesa vestida com um kimono de seda, com longos cabelos negros. Mas essa boneca guarda um segredo terrível. Seus cabelos crescem. A lenda diz que a boneca pertenceu a uma menina que morreu tragicamente. Seu espírito, inconsolável, se agarrou ao brinquedo. Okiku é mantida em um templo em Hokkaido, onde os monges, regularmente, cortam seus cabelos. Um ritual para apaziguar o espírito inquieto. Ninguém sabe explicar o fenômeno do cabelo que cresce, mas a história de Okiku, passada de geração em geração, continua a aterrorizar e fascinar. Um lembrete de que, às vezes, os objetos mais inocentes podem se tornar receptáculos de algo inexplicável, de algo assustador. No alto de uma colina, imponente, o castelo de Edimburgo domina a paisagem da cidade. Uma fortaleza milenar, testemunha de batalhas sangrentas, intrigas políticas e sofrimento inimaginável. Mas o castelo de Edimburgo guarda outro segredo, um que faz o sangue gelar: seus fantasmas. Visitantes relatam sentir presenças invisíveis, mãos geladas que tocam seus ombros, sussurros em seus ouvidos. O som de tambores de guerra ecoa pelos corredores vazios, e o fantasma de um tocador de gaita de fole sem cabeça ainda ronda as muralhas. O castelo de Edimburgo é um labirinto de pedra e história, onde o véu entre os vivos e os mortos é fino como o sopro do vento. Uma experiência assustadora que nos lembra de que alguns lugares estão para sempre marcados pelo passado, assombrados pelas almas inquietas que nunca encontraram a paz. Estas histórias, estes casos, são apenas uma pequena amostra do vasto mundo do paranormal. Em diferentes culturas, em diferentes épocas, os relatos de fantasmas, de casas assombradas, de possessões demoníacas continuam a intrigar, a assustar, a nos fazer questionar o que é real. Se são reais ou não, cabe a você decidir. Cabe a você olhar para a escuridão e decidir se vai desviar o olhar ou encará-la de frente. Mas lembre-se, o desconhecido está sempre à espreita, nos cantos da nossa visão, nos sussurros do vento.